Eu acho que tinha cerca de 9 anos quando esse evento aconteceu. Você pensaria que uma memória tão impactante se fixaria completamente em meu cérebro, que eu me lembraria exatamente quando aconteceu e cada pequeno detalhe, mas foi uma daquelas coisas realmente assustadoras que eu honestamente preferiria esquecer completamente. Meu pai e eu gostávamos de acampar o tempo todo. Ele começou a me levar quando eu era muito mais novo e eu até tinha minha própria pequena tenda. Eu adorava, era pequena, mas eu também era, então funcionou muito bem no final. Minha coisa favorita sobre acampar eram as histórias de fantasmas. Meu pai contava histórias com marionetes para mim. Nós colocávamos a parede lateral da tenda de lado, virada para o fogo, e ele faria esse pequeno teatro de sombras com as mãos. Era realmente divertido e ele era muito bom nisso também. Surpreendentemente, com o fogo crepitante atrás dele, enquanto ele fazia essas marionetes com as mãos, as imagens ficavam realmente sólidas e às vezes realmente assustadoras. Geralmente, quando ele terminava de contar sua história, eu estava tão cansado e caía no sono. Não vou entrar em muitos detalhes sobre a viagem de acampamento em si, quando isso aconteceu. Era só eu e meu pai. Minha mãe não gostava muito de acampar, então nunca foi conosco. Nós íamos para a floresta, montávamos nossas tendas e arrumávamos a área para o fogo. Depois íamos pescar. Naquele dia pegamos muitos peixes, que meu pai então cozinhou para nós sobre o fogo. Eu sempre amei peixe e amo até hoje. Ninguém pode cozinhar um peixe tão bem quanto meu pai fazia. Quando estava chegando perto da hora de dormir, eu estava animado porque isso significava duas coisas. Meu pai e eu faríamos alguns marshmallows juntos, e então eu iria para minha tenda enquanto meu pai me contava sua história usando suas marionetes assustadoras. Depois que eu tinha meu prato cheio de guloseimas, eu corri animado para minha tenda. Me aconcheguei em meu saco de dormir e comi aqueles marshmallows enquanto meu pai contava algumas histórias assustadoras. Foi bem divertido. Acabei cochilando antes do final da última. Acordei um pouco mais tarde, sem perceber quanto tempo tinha dormido, ou até que horas eram. Eu assumi que tinha apenas cochilado por um momento, e que meu pai nem percebeu isso, porque ele ainda parecia estar fazendo seu show de marionetes. Eu abri os olhos e me sentei em minha tenda, observando-o atentamente. Ele não estava realmente me contando uma história, mas, embora estivesse fazendo uma marionete de um coelho e meio que fazendo-o pular sem rumo na parede da tenda, eu continuava esperando que ele dissesse algo engraçado ou assustador, como se fosse um coelho assassino ou algo assim. Mas ele não disse uma única palavra. Em vez disso, ele continuou fazendo o coelho pular em círculos, às vezes se aproximando da minha tenda e depois se afastando. Ele fez isso por um longo tempo e eu fiquei um pouco confuso. Então, decidi abrir a minha tenda para ver se algo estava errado. As sombras haviam se aproximado bastante agora. Então eu abri o zíper da tenda e olhei para o meu pai, mas vi que não era o meu pai. Era um homem estranho, com um sorriso doentio no rosto. Ele continuou fazendo movimentos com as mãos, como se estivesse brincando com o coelho, enquanto olhava diretamente nos meus olhos. Então ele parou, correu até minha tenda e me agarrou. Claro que eu gritei, mas antes que ele pudesse colocar a mão na minha boca, meu pai acordou imediatamente e saiu correndo da tenda. Quando ele viu o homem lutando comigo, ele pegou a frigideira de peixe e bateu na cabeça do homem 2 vezes, antes dele cair no chão. Eu estava livre, mas meu pai não havia terminado ainda. Eu não posso dizer quantas vezes ele bateu na cabeça do homem, que agora estava lutando para se levantar. Eventualmente, o homem conseguiu correr, tropeçando para longe, e meu pai decidiu que era melhor irmos embora imediatamente. Felizmente, não tínhamos estacionado muito longe dali. Nós pegamos todas as nossas coisas, corremos para o carro e fomos para casa imediatamente. Aquele homem estranho arruinou o acampamento para mim por anos. Sempre que falávamos sobre ir acampar, eu via o rosto horrível daquele homem e me lembrava dele me agarrando, e eu tinha que recusar a ir acampar. Esta história aconteceu nos anos 70. Pensando nisso é meio estranho, porque hoje em dia ninguém poderia se safar com algo assim. Eu tinha 10 anos na época,
e estava sentado na sala de aula. Eram cerca de 10h30, se não me engano. Já tínhamos voltado do almoço há um tempo, quando de repente a secretária da escola correu para dentro da sala e entregou um bilhete para a professora. Depois de ler o bilhete, a professora o entregou de volta e disse: Josh, você poderia ir com a senhorita Lana? Todas as crianças na sala fizeram "Oh", como as crianças fazem quando acham que outra criança se meteu em encrenca. Minha professora tentou acalmá-las enquanto eu saía e seguia a senhorita Lana pelo corredor. Ela me disse que acabara de receber um telefonema do meu pai, informando que meu irmão havia sofrido um terrível acidente. Eles não poderiam vir me buscar, mas queriam que eu voltasse para casa imediatamente. Eu costumava ir para a escola a pé, assim como todo mundo na minha cidade. Apenas as crianças que moravam nos arredores da cidade pegavam o ônibus. Peguei minha mochila e saí imediatamente. Claro, estava preocupado com meu irmão mais novo e pensei que deveria voltar o mais rápido possível. Havia caminhado apenas alguns minutos, quando comecei a ouvir passos bem atrás de mim. Virei-me para conferir e vi um homem bastante alto me seguindo de longe. Ele estava usando um casaco escuro e cobria o rosto, mas estava frio o suficiente do lado de fora para que eu não pensasse muito sobre isso naquele momento. Não éramos as únicas duas pessoas andando na rua, já que era bem no meio de um dia de aula e trabalho. Meu trajeto para casa era uma grande caminhada. Eu tinha que percorrer várias ruas diferentes e passar por um parque também. Quando virei na primeira rua, andei por muito tempo antes de ouvir os passos atrás de mim novamente. Olhei por cima do ombro e notei que o homem também havia virado à esquina e ainda estava me seguindo. Foi nesse ponto que comecei a ficar um pouco nervoso, mas ainda não estava totalmente preocupado. O momento em que comecei a ficar muito preocupado foi quando virei as esquinas seguintes e ainda ouvi o homem caminhando atrás de mim. Tínhamos assistido a filmes na escola sobre estranhos e todas as imagens assustadoras que esses filmes colocaram na minha cabeça de repente voltaram. Comecei a pensar que esse homem era um sequestrador legítimo ou algo assim. Quando cheguei perto do parque, decidi cortar por uma abertura na cerca de arame que alguns de nós, crianças, gostávamos de atravessar. Um cara maior não seria capaz de passar por aquele espaço, e eu achei que seria capaz de perdê-lo rapidamente, com um rápido olhar por cima do ombro. Eu percebi que o homem agora não estava longe atrás de mim, então eu tive que me apressar. Quando cheguei perto da cerca, eu vi a pequena vala embaixo dela, e sabia que eu caberia imediatamente, então me apressei e deslizei de barriga para baixo e comecei a deslizar por baixo dela. O problema com meu plano era que todas as vezes anteriores que eu tinha tentado passar pela cerca, eu não estava com minha mochila nas costas, e eu tinha esquecido disso. Eu não cabia, minha mochila ficou presa na cerca. Eu não estava mais prestando atenção aos passos, mas não me importava mais, porque o homem estava bem atrás de mim. Ele agarrou meu pé e tentou me puxar de volta por debaixo da cerca. Eu tentei chutá-lo com meu outro pé, mas eu era apenas uma criança pequena e não adiantou muito. Enquanto eu lutava em seu domínio, eu continuei tentando tirar meus braços das alças da mochila, mas estava presa e eu não iria conseguir soltá-la. Eu continuei tentando chutar o homem e, embora tenha demorado um pouco, eu consegui fazer as alças deslizarem para fora de mim. O problema era que esse maldito ainda segurava minha perna. Eu me concentrei em chutar repetidamente a mão dele com minha outra perna e ele perdeu ligeiramente o controle. Ele agarrou meu sapato e isso acabou sendo um pouco de sorte que eu precisava, porque consegui tirar meu pé direito facilmente. O homem tropeçou para trás e eu tive tempo suficiente para passar completamente pela cerca. Eu então me levantei e corri o mais rápido que pude, com apenas um sapato através do parque. Felizmente, havia uma mãe com 2 crianças no parquinho. Corri até eles chorando e assustado. A mulher foi muito gentil e me levou para a casa dos meus pais. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava lá, mas meu pai não estava. Ela estava preocupada e agradeceu a mulher que me ajudou e que explicou tudo o que havia acontecido. Juro que nunca vi uma mãe tão grata, mas o que mais me chocou foi quando vi meu irmãozinho lá, sentado em frente à televisão, assistindo a um programa de TV. Ele não estava machucado, meu pai não estava em casa me esperando.
Minha mãe ligou para a polícia, que encontrou minha mochila. Ela foi completamente esvaziada e minhas coisas estavam espalhadas por toda parte. Meus pais nunca ligaram para a escola. Tudo o que pudemos descobrir foi que o homem que me atacou tinha que ter planejado tudo. Eu nunca descobri quem ele era, mas sempre pensei que ele deveria ter sido alguém que meus pais conheciam. Como mais ele teria sido capaz de saber quando eu estava na escola e até mesmo que eu tinha um irmão? No início dessa história, mencionei que esse tipo de coisa não poderia acontecer nos dias de hoje. Bem, eu só supus isso, na verdade. Não sei disso por fato, mas espero com todas as minhas forças que isso não seja possível, porque isso é muito assustador. E chegamos ao fim de mais uma história repleta de aventuras. Para mais histórias, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para sempre receber as notificações de novas aventuras inesperadas.